Oi, gente, aqui é a Gisele e recentemente eu li dois livros que me causaram muita estranheza. Eu percebi que eles têm algo em comum e decidi juntar aqui em um vídeo só, como se fosse duas mini resenhas, para tentar comentar com vocês um pouco mais sobre Come Terra, da Dolores Reis, e Estorvo, do Chico Buarque. Vou começar aqui por Estorvo, que foi um livro publicado em 1991. Esse foi o primeiro romance do Chico Buarque, que é muito conhecido por ser cantor, compositor, mas ele também é escritor. E antes desse livro, ele já havia escrito peças, novelas, e depois de Estorvo, ele também publicou outros romances, mas que não agradaram tanto assim a crítica, já que esse daqui foi o único que ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance e de melhor livro do ano. Inclusive, os outros dois, que é o Budapeste e um outro, que eu esqueci o nome, eles também ganharam o Jabuti de melhor livro do ano, mas eles não haviam ganhado o de melhor livro, né, de romance. E isso causou um certo burburinho ali na época, porque os leitores não concordaram em um livro que não ganhou na sua categoria ganhar o de melhor livro. Daí começaram a fazer certas mobilizações e o prêmio mudou. Hoje só concorre a melhor livro do ano aqueles que ganharam na sua categoria. Inclusive fizeram uma petição para o Chico Buarque devolver esses dois jabutis de melhor livro do ano, já que os livros teoricamente não poderiam nem concorrer nessa categoria. Mas fica aí só essa informação. Voltando aqui para Estorvo, que ganhou os dois prêmios merecidamente. Esse livro, como que eu consegui relacionar com Come Terra? Primeiro que os dois personagens principais narram a história pra gente, então nós temos aqui dois livros que tem um narrador personagem, eles não são nomeados e tudo acontece de forma muito estranha. Em O Estorvo, nós temos um homem que ele amanhece com uma campainha tocando, ele percebe que tem uma pessoa chamando ele na porta e tudo já está muito embaçado. A forma como ele narra pra gente é como se ele não tivesse muita consciência. Então eu, quando estava lendo, pensei, é porque ele acabou de acordar, então ele ainda está nesse momento de confusão. Ele vê ali pelo olho mágico um homem que ele sabe que ele conhece, mas ele não consegue identificar quem é. Aí o negócio começou a ficar um pouquinho mais estranho. O homem desiste, depois de muito esperar, muito chamar, vai embora. E o personagem que está narrando, né, aqui o protagonista, ele percebe que ele precisa fugir, sair dessa casa, porque ele não quer encontrar com esse homem. E aí começa essa peregrinação dele pelas ruas, ele vai até a casa da irmã, ele pensa aí na mãe, ele começa a ir em diversos locais, mas parece que ele não compreende muito bem o que ele está fazendo e nem o porquê que ele está fazendo isso. Então nós que temos apenas a visão desse homem e apenas o que ele descreve, o que ele narra, a gente fica bem perdido de forma geral em tudo que está acontecendo. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho, só para que vocês consigam entender mais ou menos como é essa narrativa. Ele entra em um apartamento aqui em um determinado momento da história, eu estou na página 50, daí ele começa assim: abro a geladeira atrás de água e sobe-me um cheiro doce de goiaba. Volto à sala com tonturas e tenho a impressão de que ela está invertida. Teriam tapado as duas janelas e aberto outras duas na parede oposta. As torneiras também só querem girar para o outro lado. Capricho aqui cedo, constrangido, sentindo a alma canhota. Tensa, a água do chuveiro cai na minha pele e não escorre, ricocheteia. Com paciência, consigo regular a temperatura da água e então começamos a nos reconhecer, meu chuveiro e eu. Recomeçam a coincidir as irregularidades dele e as do meu corpo. Fecho a cortina do box e o vapor vai me comendo. Vou perdendo de vista o meu corpo e o resto. Um dia, na sauna, meu amigo disse que os antigos chamavam esses banhos de lacônicos. Pode ser. Não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Só sei que vou levar uns bons anos até acertar com outro chuveiro igual a este. Não vai ser nada fácil. Você percebe que tudo para ele está estranho. A casa, as torneiras, os espelhos, ele começa a cismar de forma geral com objetos muito simples.
Eu já comentei, né, que nenhum dos dois personagens aqui dos livros são nomeados, mas nesse aqui tem um agravamento, que é quase nenhum personagem é nomeado. Nós temos as crianças, o caseiro, a irmã, nós não sabemos o nome dessas pessoas. Eu estava lendo, inclusive, sobre esse livro e vi um ensaio em que a autora comenta que apenas 3 ou 4 personagens recebem nome e que esses nomes, gente, eles não são nem um pouco comuns. Eu não consigo nem reproduzir eles para vocês e são de personagens completamente insignificantes. O Chico Buarque, ele nomeou apenas personagens que não são descritos, nós não sabemos como eles são. E ele fez questão de colocar esses nomes que não trazem nenhuma familiaridade com os nomes brasileiros, né? E esse livro ele foi publicado na década de 90, né? Em 1991. Então foi muito, para a época, isso aqui foi muito difícil porque ele não trouxe nenhum sentimento de nostalgia. Ele representa o Rio de Janeiro de uma forma muito peculiar. Nós não temos os cenários característicos do Rio de Janeiro sendo retratados, muito pelo contrário. Ele faz questão de colocar esse protagonista em caminhos muito de periferia, de regiões menos povoadas até. Em determinado momento ele vai até uma chácara, um sítio ali que pertencia à família, e esse local ele está sendo tomado por gangues, basicamente. Tem crianças ali em uma situação muito estranha com o caseiro. E nesse momento que ele está nesse ambiente, eu até comentei no vlog que eu fiz lendo esse livro, ele vai presenciar um abuso, né, sexual, e ele não consegue reagir. Ele encara tudo de forma muito apática. Depois acontece também algo com a própria irmã e ele tem consciência do que aconteceu. Tem um personagem que pergunta para ele diretamente: você sabe o que aconteceu com a sua irmã? E ele consegue afirmar, pela forma como ele descreve, você percebe que ele sabe sim o que aconteceu com ela, foi algo grave, foi um crime, mas ele não consegue emitir nenhum sentimento, ele não sabe. Ele tá a todo momento meio que paralisado, mas sempre se movendo de um lado para o outro. Tem aqui na orelha do livro um comentário da Nicole Sand, da França, né, para um jornal. Com efeito, o charme do Chico letrista se encontra aqui com sua ironia, sua falsa ingenuidade, seu dom de observação, seu gosto pelas palavras, pelos jogos de palavras, nos contando uma forma de viver o Rio, onde tudo se mescla, a violência, a beleza, o luxo, a miséria, o sentido e o sem sentido. Eu acho que ela conseguiu resumir bem, sabe, tudo o que eu senti lendo esse livro, e eu recomendo demais a leitura. Eu pretendo continuar aí visitando os romances do Chico Buarque. E agora falando sobre Come Terra, aqui nós também temos essa personagem narradora que também não conhecemos o seu nome, mas ela recebe o apelido de Come Terra. A Dolores Reis, ela é argentina, nasceu em Buenos Aires em 1978 e ela tem 7 filhos. Esse daqui já é um livro muito mais recente, ele foi publicado em 2019. A Moinhos trouxe aqui para o Brasil com a tradução da Elisa Menezes. Eu gostei bastante de ler, inclusive eu li quase um na sequência do outro, porque eu não saí desse ambiente que me é confortável, né? Eu gosto desse tipo de literatura que brinca um pouco com as palavras, com a forma como é narrado. Mas aqui a Come Terra, que é essa menina que está narrando pra gente, ela tem consciência sim do que está acontecendo, né? Ela não tem a vista embaçada como em Estorvo. Nós temos essa menina que aos 10, 12 anos, a mãe dela é brutalmente assassinada. No início do livro nós não entendemos como nem o que aconteceu, mas mais pro final fica subentendido, mas dá pra gente pegar ali o que aconteceu e ela fica muito abalada com isso. Na escola, ela tem uma professora também que ela gosta muito e ela percebe que a polícia local não está fazendo muito para encontrar essa professora que desapareceu. Então, ela já tinha o hábito de comer terra, literalmente, porque ela se conectava com a natureza e ela conseguia sentir e reviver alguns momentos com pessoas que haviam pisado ali recentemente. Daí ela vai até um ponto da escola em que a professora ficava em pé, assistindo os meninos brincarem, e ela come a terra e ela consegue ver onde que está o corpo da professora, né, já assassinada. Ela decide então desenhar
o local que ela conseguiu visualizar, dando algumas pistas, né, de um galpão com os nomes para que a polícia possa encontrar. Mas isso traz consequências. Primeiro que ela começa a sofrer muito bullying na escola, ela decide parar de frequentar. E a tia que estava cuidando dela e do irmão desde que eles ficaram órfãos decide ir embora, porque ela não suporta esse comportamento dela, porque a vizinhança, obviamente, comenta bastante e a tia dela não quer ser alvo de comentários, então deixa a Comiterra e o irmão dela, o Walter, sozinhos. O Walter já é um pouco mais velho e a protagonista, eu entendo que ela tem ali seus 12 anos quando isso acontece. Eles vão crescendo um pouquinho, não passa muito tempo, a autora também não se preocupa em nos contar essa passagem de tempo. Em Estorvo não tem essa passagem de tempo, né? É tudo ali na rotina mesmo, no dia a dia, acontece em pouco tempo. Aqui não, nós temos a sensação de que passa alguns anos e ela começa a receber em umas garrafinhas terra que familiares que têm algum ente querido desaparecido vão lá colocar na porta para que ela possa comer e identificar onde eles estão. Ela obviamente não quer fazer isso, é algo que suga muita energia, além de fisicamente, né, ela ter que ingerir a terra, que não faz bem para o ser humano. Ela se sente muito mal com tudo, né, que ela vê durante esse momento ali de conexão, porque geralmente são pessoas que foram violentadas e em sua grande maioria são mulheres que sofreram diversos tipos de violências. Então é um livro que ele é bem pesado. Em Estorvo tem esse gatilho, tá, para abuso sexual, para algumas outras violências, mas eu acho que o abuso sexual é o maior. E aqui nós temos também feminicídio, estupro, mas nada muito escrachado. E ela também não fica descrevendo esse tipo de cena, a gente só entende que aconteceu, que foi por isso que essas pessoas, né, desaparecidas morreram. Daí tem uma parte aqui na página 73 que eu vou ler também para que vocês conheçam um pouquinho da narrativa. Depois me procurei no espelho. Encontrei o que já sabia. Sou como ela, disse a mim mesma. Sei seu nome e sei que está viva. Quero encontrá-la. Eu me pareço com Maria. Nos lábios, no cabelo, na cor da minha pele, a terra e há também ela. Uns olhos que são, para mim, uma pontada na carne. Não vou deixar que ela fique lá, viva e abandonada entre as sombras. A Maria é um dos casos, né? Na verdade, apenas um único caso que aparece nesse livro de uma pessoa que ainda está viva e que a Comiterra vai tentar encontrá-la. É bacana porque a autora conseguiu trazer esses elementos que fogem um pouco da realidade para poder contar realidades tão pesadas que a gente vê todos os dias no noticiário. Então esses dois livros, eles têm temáticas um pouco mais difíceis de serem lidas, tem uma narrativa um pouco diferente e eu gostei bastante dos dois. Então fica aqui a recomendação de um livro nacional que eu gostei muito e de um livro argentino que faz parte aí dessa literatura contemporânea da América Latina que eu gosto tanto. Eu espero que vocês tenham curtido o formato do vídeo, eu não quis trazer um específico para cada livro, porque eu achei que eles combinavam, sabe? Dava para falar dos dois ao mesmo tempo. Então, se você já tiver lido algum outro livro nesse estilo e quiser me recomendar, eu vou gostar muito. Vou deixar aqui outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.